Meus irmãos, boa noite. Jesus nos abençoe, nos dê a sua paz, que ela possa nos envolver nesta noite. Chico Xavier, certa vez, convidado para uma casa espírita, ele pediu: não diga que eu vou, não divulguem, eu irei. E quando Chico chegou, era uma casa pequena, no interior de São Paulo. Claro, ninguém quis guardar a notícia, né, que Chico Xavier estaria na casa. Existia uma verdadeira multidão de pessoas. Aí Chico, naquela sua simplicidade, disse: eu sei porque vocês estão aqui. Vocês estão aqui porque estão com saudade de Jesus. E eu acredito que nós estamos hoje aqui nesse intuito, né? Já que um feriadão, muita gente viaja, nós estamos aqui porque estamos com saudade de Jesus. Vamos fazer a leitura do Evangelho segundo o Espírito. Grande multidão marchava com Jesus. Ele se voltou e disse: se alguém vem a mim e não odeia seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E quem carregar sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Assim, todo aquele entre vós que não renunciar tudo que tem, não pode ser meu discípulo. Lucas, capítulo 14, versículo 26, 27, 20 e 33. Aquele que ama seu pai e sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Aquele que ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Mateus, capítulo 10, versículo 37. Todo aquele que tiver deixado casa, ou irmão, irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou terras, por causa do meu nome, receberá o centúplo e herdará a vida eterna. Mateus, capítulo 19, versículo 29. Disse então Pedro: quanto a vós, viste que deixamos tudo e vos seguimos. Jesus lhe disse: em verdade vos digo, não haverá quem não deixe a casa, o pai ou a mãe, os irmãos ou a mulher, os filhos, pelo reino de Deus, sem que receba muito mais ainda neste mundo, e a vida eterna no céu que virá. Lucas, capítulo 28, 29 e 30. Outro lhe disse: Senhor, eu te seguirei. Permita-me antes dispor do que tenho em minha casa. Jesus respondeu: quem toma o arado e olha para trás, não está apto para o reino de Deus. Lucas, capítulo 9, versículos 61 e 62. Disse outro: segue-me. Ele respondeu: Senhor, permita antes que eu vá enterrar meu pai. Jesus lhe respondeu: deixai que os mortos enterrem seus mortos. Quanto a ti, vai a renunciar ao reino de Deus. Lucas, capítulo 9, versículos 59 e 60. Quando Jesus chegou à terra, o homem estava numa grande transição. Saía da barbárie para a civilização. Jesus chega como um marco, aquele que vai dividir a história antes dele e depois dele. Antes de Jesus, as criaturas sacrificavam outras criaturas humanas para aplacar a fúria dos deuses,
para aplacar as intempéries da natureza, segundo as suas crenças, as suas seitas, as suas religiões. Eles acreditavam que, matando, sacrificando uma criatura humana, de preferência que fosse uma virgem, as fúrias da natureza se acalmaria e Deus estaria em paz com os homens. Quando Jesus chega, a situação já começa a mudar. Embora o homem vivesse sobre a canga da injustiça social, sofresse a discriminação racial, religiosa, ele chega, como nos diz o Espírito Amélia Rodrigues, a semelhança de chuva em terra seca, que faz germinar nos corações e nas mentes a semente da paz, da esperança e do amor. Ele chegou para dar continuidade a grandes pensadores que vieram no passado. Sócrates, Platão, falaram da imortalidade da alma, da reencarnação, mas ainda não existia maturidade espiritual suficiente para compreender aquelas questões que começaram a ser anunciadas 5 séculos antes da sua presença. Ele chegou e agora estava ali, convidando o homem ao desprendimento, à renúncia, à vivência da mensagem do amor, que é a mais importante. E ele vai convidar uma multidão, utilizando-se de palavras firmes, fortes, porque ele não fazia rodeios quando falava a verdade. As suas palavras, no decorrer do tempo, foram mal entendidas ou mal interpretadas. Muitas transcrições que foram feitas dos escritos que nós chamamos de Evangelho, que foram escritos em hebraico, depois para o grego, e os oficiais, aquele em que nós nos baseamos, que é estudado, eles tratam da transcrição grega, que transmitida do hebraico para o grego, perde muito em sentido e em significado. Segundo estudiosos como Severino Celestino, o doutor Haroldo Dutra, ambos espíritas e expositores espíritas, vamos dizer, conforme estudos já realizados, que essas traduções pecaram no sentido das palavras. Por exemplo, como compreender e entender que o Jesus que pregava o amor a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a si mesmo, até mesmo aos inimigos, poderia convidar alguém para odiar o seu pai e a sua mãe. Aquele que não odiar seu pai e sua mãe não é digno de mim. Aquele que não abandonar seu pai e sua mãe. Será que Jesus falou mesmo neste sentido que vamos encontrar literalmente traduzido? Ou será que a palavra odiar tinha outro significado no tempo de Jesus? Porque nós sabemos, na nossa língua portuguesa, uma palavra tem diversos sentidos. Por exemplo, manga, manga de camisa, manga de paletó, manga de candeeiro, manga fruta de chupar, manga de mangá, de ridicularizar. Será que a palavra que nós encontramos foi mesmo pronunciada por Jesus? Será que ela tinha o mesmo significado que nós a entregamos hoje? Sócrates, na sua época, falava com seu daimon, que é um espírito tutelar, uma inteligência. Sócrates conversava com o daimon, que hoje traduzida para o português, demônio. Será que Sócrates conversava com o demônio? Não. Ele conversava com o espírito, o seu guia protetor.
E hoje em português a palavra tem outro significado: demônio, anjo do mal. Porque nós espíritas sabemos que não existe. O diabo é mais um mito que está sendo derrubado, embora muitas religiões, muitas escolas religiosas façam questão de exaltar a figura, a presença desse ser que não existe, porque não pode existir. Deus é amor, e como o amor jamais poderia criar uma criatura que iria se revoltar contra ele ou competir igualmente com ele. E Jesus sabia disso. Ele veio convidar os homens para que despertasse as suas consciências, que saísse do lamaçal a que se encontrava. Porque o homem estava preso às suas paixões, às suas crendices, às suas superstições, aos mitos. Era a sua herança ancestral, o seu capital cultural, que ele havia adquirido até aquele momento. E ele chega trazendo uma proposta nova, convidando o homem para o autoconhecimento, o autoencontro, o autoamor. Quando amamos a Deus sobre todas as coisas, quando amamos ao próximo como a si mesmo, temos a capacidade de amar os nossos inimigos. Temos a capacidade de fazermos o autoencontro e nos descobrirmos quem somos, por que estamos aqui, qual é o nosso porto de destino depois da morte. A doutrina espírita vem nos dizer que somos espíritos imortais, momentaneamente presos à matéria. Esse corpo grosseiro é o que Jesus dizia naquela época: não vos prendeis às coisas transitórias, às coisas passageiras, que logo passa. Ele convidava para termos um vínculo com a mensagem imortal, que o tempo, que o vento não correria. E ele vai afirmar: passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Ele estava revelando a lei natural, a sublime lei, a lei do amor, que a todos nos envolve, que a todos nos governa. Convidar os discípulos para abandonar, para não gostar menos, não abandonar, gostar menos, preferir as coisas dos céus, preferir a mensagem de cunho eterno do que o parentesco passageiro e temporal. Quanto de nós não abandonamos os nossos pais, as nossas mães, quando nos casamos, quando vamos fazer uma viagem, ou quando desejamos realizar um trabalho fora, passamos tanto tempo distante daqueles que nos cuidaram, daqueles que tiveram atenção real para conosco. A mensagem do Mestre não poderia ser diferente. Eles estavam trocando uma alegria momentânea pela alegria perene. Eles estavam trocando a presença materna, a presença paterna, por outra presença mais extraordinária, a presença de Deus em seus corações. Deveriam renunciar a tudo. Quando Jesus nos fala que era necessário odiar seu pai e sua mãe, deixar irmão e irmãs, devemos entender que ele estava nos convidando à renúncia, renunciar o apego. Quantos de nós somos apegados aos nossos parentes? Estamos muitas vezes tão vinculados que nos tornamos prisioneiros, e muitas vezes renunciamos propostas felizes, propostas de felicidade, porque não temos a coragem de cortar o vínculo, não temos a coragem de preferir, de preterir aquilo que nos serve do oposto, e ficamos presos, ficamos aprisionados às nossas crendices, às nossas superstições, aos nossos apegos. Jesus vinha nos convidar exatamente para
nos desvincularmos dessas paixões que não nos proporcionam felicidade. Deixai seu pai, deixai sua mãe, deixai seu irmão, deixai sua casa. Quantos de nós temos a coragem de renunciar em prol da proposta de Jesus? Muitos somos atraídos, nos sentimos fascinados pela proposta. Quando surgem as dificuldades, quando surgem os festejos, muitos de nós olhamos para trás e voltamos para o mesmo ciclo vicioso que vivíamos e abandonamos muitas vezes as tarefas, os compromissos que foram assumidos em nosso próprio bem, para o nosso próprio benefício. Deixamos de lado e nos entregamos aos prazeres temporários e passageiros que logo passam. Nesses anos de existência, quantas vezes observei pessoas que abandonaram a prática da caridade, que abandonaram o exercício do bem para desfrutar os prazeres, para desfrutar os festejos, para, como dizem eles, entre aspas, gozarem a vida. E observei que quando chegam à idade, na terceira idade, a idade da dor, do condor, é dor aqui, dor acolá, começam a se lamentar pelo tempo que perderam por terem abandonado aquele compromisso, por não terem abraçado com raça, com coragem, com força, com vigor, não terem se entregado e chegam na terceira idade amargurados, tristes, profundamente infelizes, porque não se realizaram a sua existência. Será que a proposta de Jesus não é essa? De renúncia? Será que Ele não está nos convidando para renunciarmos os nossos prazeres, renunciarmos aos nossos vícios em prol da proposta de amor que Ele veio trazer entre nós? Quantos não conseguem atender a este convite? Em outra oportunidade, alguém chegou a ele e disse: Senhor, deixa eu ir enterrar meu pai, que está morto, para depois seguir. Jesus observando para ele, olhando para ele profundamente, e segundo o Espírito Joana de Ângeles, Jesus penetrava no psiquismo humano. Ele sabia das nossas deficiências. Ele tinha outro motivo para fazer aquele pedido. O pedido não era apenas para enterrar o pai. Deixa que eu enterre meu pai primeiro, e depois venha e te sigo. Jesus olhou para ele: não, o momento é agora, o momento é hoje. Deixai os mortos o cuidado de enterrar seus mortos. Alguns ficam pensando: mas que moral é essa pregada por Jesus, que manda odiar seu pai, sua mãe, que manda deixar os mortos enterrar seus mortos? Quando o filho pede para enterrar seu pai, ele diz que não. Mas Jesus penetrava no âmago das questões, sabia que o filho estava preocupado também com a herança que ele iria receber, pois segundo os costumes, somente teria direito à herança o filho que participasse do funeral dos pais. Senão, ele não teria direito. Deixe primeiro eu enterrar meu pai. Ele estava preocupado com a herança, mas a proposta de Jesus era de amor, de renúncia. Deixai seu pai, deixai sua mãe, deixai sua casa, vinde para pregar as luzes do Evangelho, a mensagem do amor. Senhor, deixa primeiro eu enterrar meu pai. Deixai os mortos o cuidado de enterrar seus mortos. E a gente, fazendo uma análise mais profunda dessa questão dos mortos, porque ninguém morre, quantos de nós nos encontramos na carne, não estamos mortos para a vida, porque ainda não despertamos do nosso sono psicológico, vivemos apenas para comer, dormir e fazer sexo, e esquecemos
dos reais valores, das verdades imutáveis. Quantas criaturas que estão presas à carne, esse escafandro, os Espíritos nos dizem, esse instrumento de mergulho que é o corpo, que tira a nossa percepção da realidade, porque nós somos espíritos, não somos corpo carnal, somos espíritos que estamos momentaneamente passando na terra, que estamos momentaneamente vivendo em um corpo de carne, que logo mais perderá a sua vitalidade, a sua cota de energia, vindo falecer, morrendo no órgão físico, ressuscita, como diz o apóstolo Paulo, o ser espiritual, com o seu corpo espiritual imperecível, retornando à sua verdadeira pátria, a pátria espiritual. Quantos de nós que estamos no corpo físico nos encontramos mortos para a vida? Porque estamos aprisionados ao nosso egoísmo, ao nosso orgulho, aos nossos vícios mais diversos. Quantas pessoas nós não encontramos que se encontram mortos na vida? Será que não era a esse que Jesus se referia? Deixai os mortos, o cuidado de enterrar seus mortos, porque nós sabemos que é da lei: honrai seu pai e sua mãe, para teres uma longa vida sobre a terra. A mensagem de Jesus não podia estar em contradição, porque tudo aquilo em lógica que se encontra em contradição, principalmente uma doutrina, um pensamento filosófico, ele não tem sustentação. E Jesus não poderia se contradizer. Ele não estava ensinando uma coisa e ao mesmo tempo uma coisa estranha, contrária ao que ele pensava, que era a base do seu ensinamento, era o amor. Ele jamais poderia nos convidar para deixar de enterrarmos os nossos pais, porque um dos deveres é amar a Deus sobre todas as coisas, amar o próximo como a si mesmo, amar até mesmo os inimigos, honrar o pai e a mãe para ter uma longa vida sobre a terra. Como poderíamos deixar de enterrar o nosso pai? Se amamos, se gostamos muito, ele jamais poderia afirmar isso como uma lei, como uma prática. Ele utilizou-se daquele momento, daquele instante, para um jovem sensato, que estava deslumbrado com a proposta de Jesus, mas que ainda não tinha maturidade espiritual, maturidade psicológica, espiritualidade bastante para atender o convite. E utilizando de subterfúgio, vai dizer: deixa primeiro que eu enterre meu pai. Jesus sabia disso. Deixai os mortos e cuidado de enterrar seus mortos. Era uma mensagem particular ao jovem para que ele despertasse do sono que ele se encontrava. Estava morto. Estava morto porque estava vinculado aos bens materiais, estava vinculado aos vícios e tinha dificuldade de se desprender, de renunciar. Mas na frente nós observamos a afirmativa que lemos do Evangelho, quando ele diz: eu não vim trazer a paz, mas a espada. Eu não vim trazer a paz, mas a espada. Como é que pode? Ele é o mensageiro da paz. Se ele veio trazer a espada, eu vim dividir, eu não vim unir. Nós vemos aqui o texto do Evangelho. Eu vim dividir, eu não vim unir. Eu não vim trazer a paz, eu vim trazer a discórdia. Se numa casa existe 5, 2 ficaram contra 3 e 3 contra 2. O pai odiará o filho odiará a mãe. Jesus falando isso. Eu não vim trazer a paz, eu vim trazer a espada. O que representava a espada naquela época? Naquela época a espada é o símbolo da justiça, onde a verdade se impunha. Jesus veio trazer a espada.
Eu não vim trazer a paz, eu vim trazer a guerra. Eu vim trazer o fogo. E eu mesmo desejo que ele acenda, que Jesus falou isso. Se nós pararmos um pouco e refletirmos, nós vamos observar que ele trouxe realmente a espada. A espada que vai ferir o nosso orgulho. A espada que vai ferir o nosso egoísmo. A espada que vai ferir os nossos vícios, derrubando-os. E Joana vem ao nosso encontro dizer: Jesus veio trazer a espada da autoconsciência. Autoconsciência, ser consciente, é a proposta do Evangelho. O Evangelho nos propõe que sejamos conscientes, para que tenhamos uma fé racional. Eu creio e sei porque creio. Eu acredito e sei porque acredito. Não é porque os outros dizem, não é porque outros pensam, mas porque eu penso. Eu penso, logo, eu entendo, eu tenho a capacidade de pensar, de confrontar, de entender, porque somos espíritos que temos a liberdade restrita de pensar, que temos o livre-arbítrio para fazer as escolhas daquilo que nos agrada, daquilo que nos convém. Mas que espada Jesus estava se referindo? Que guerra eram essas? E nós vamos observar que nos primeiros momentos do cristianismo foi tudo pacífico, de doação. Os cristãos foram devorados pelas feras, dos grandes círculos, dos grandes movimentos, onde se tentavam impedir a propagação da mensagem. Depois, no ano 313 em diante, o cristianismo passou a ser a religião do Estado. Já a espada era utilizada para converter os infiéis, para converter aqueles que não acreditavam. No primeiro instante, a mensagem era dos perseguidos. A partir de 313 passou a ser a dos perseguidores, que logo se apropriaram da mensagem e utilizaram as armas para converter, para ferir. Vamos observar que na Idade Média, guerras santas foram levantadas em nome de Jesus. Imagine, guerras santas que exterminaram milhões de vidas. 8 cruzadas no período grego da história universal. 8 cruzadas. Naquela época, um jovem sonhador, na verdade um espírito missionário, estava mergulhado na noite escura da Idade Medieval. Ele tinha um sonho, ser cavaleiro, porque naquela época os burros prosperavam, os jovens estavam sem ter o que fazer. Foi então que as inteligências tiveram a ideia, principalmente as inteligências religiosas: vamos conquistar a Terra Santa, os lugares sagrados, e vamos prometer a todo aquele que combater, que participar, que eles terão honra, que serão chamados de cavaleiro, cavaleiro do rei. E um jovem chamado Francesco Bernardone, ele se sentiu atraído. Ele queria ser um cavaleiro, queria ter honra, era a promessa do momento. E foi, partiu em uma das cruzadas, e quando se deteve com o sofrimento humano, quando se deteve com as aflições, ele adoeceu, tornou-se prisioneiro, voltando para casa, onde vai realizar o seu grande despertar. Uma voz interna chamava: Francisco, reconstrui a minha igreja. Era um convite à reconstrução de Francisco. A semelhança de um sol à meia-noite, vai surgir em plena Idade Média, quando ele desperta para o convite, para a vivência da mensagem.
Ele observa que todos são irmãos. É o irmão Sol, é o irmão Lua, é o irmão Lobo. Todos são seus irmãos. Todos fazem parte da criação. Ele consegue entender. A sua consciência desperta. Porque ele era João, aquele em quem Jesus reclinava a cabeça. João, o discípulo que ele mais amava, reencarnara e agora estava na figura de Francisco, que vai tentar reconstruir a igreja que estava destruída. No primeiro momento, ele vai renunciar aos bens, deseja dar tudo aos pobres, sabe que a riqueza do seu pai, muita dela, a metade dela era ilícita, porque os pobres dominados do Oriente perdiam os seus valores, e aqueles que realizavam as cruzadas traziam os tesouros, traziam os bens materiais para vender a burguesia que dominava a época. E ela comprava, se completava com aqueles tesouros que eram roubados. Roubaram de famílias, roubaram de pessoas outras que, segundo eles, não eram cristãos e deveriam ser devotos. Será que era essa a proposta de Jesus? Ele não nos convidou para que amássemos os inimigos. Como poderíamos conquistar outros povos através da espada, através da guerra, destruindo as suas cidades, destruindo as suas famílias, deixando um rastro de destruição, órfãos por toda parte? Não era essa a proposta. A proposta de Jesus era a proposta do amor. E Francisco desperta. Despertando, ele começa a distribuir os bens de seu pai. E ele, quando viu que era muito apegado às coisas materiais, enlouqueceu. Francisco enlouqueceu. Aí recorre ao bispo. Francisco já era de maioridade. Recorre ao bispo da cidade, interceder, fazer com que ele devolva tudo que ele doou. Ele vai lhe levar à falência. Foi marcada uma audiência em praça pública. Francisco foi levado e lá, diante do bispo e das autoridades, Francisco, o que foi que você fez? E Francisco, na sua simplicidade: eu descobri o amor de Deus, eu descobri a paternidade divina. É necessário amar, é necessário distribuir os bens àqueles que necessitam, é necessário compartilhar, dividir, levar alegria. E o bispo, que era a autoridade religiosa, ficou sem compreender aquela postura daquele homem, porque naquela época somente os teólogos, os estudiosos, tinham o direito de estudar, de interpretar as lições do Evangelho. Era um grupo fechado, que somente depois de Lutero vai se abrir para que todos tenham a oportunidade também de ler e de pensar. Naquele momento, a igreja era conduzida pelos teólogos, pelos pensadores. Somente o que eles diziam era uma absoluta verdade, trazendo as suas contradições, trazendo os seus equívocos. E Francisco desperta, e o bispo fica admirado. Mas não foi legal o que você fez. Não é correto o que você fez. Tem como devolver seu pai? Não tem. Não tem como devolver. Francisco, o pai vai dizer: Francisco, se você não me devolver o que deu, você não será mais meu filho, não terá mais parte comigo. E Francisco, naquele momento, um gesto de humildade: eu não tenho mais nada contigo. Tirou a roupa, é a única coisa que ele faz. Tirou a roupa, o que eu ainda tenho do Senhor. Aí nós ficamos pensando: aquele que não odiar seu pai, sua mãe, não é digno de mim? Será que Francisco, naquele momento, não fez o que Jesus havia anunciado? A renúncia à família, a renúncia aos ambiciosos, ao orgulho. Ele renunciou momentaneamente. Ele amava seu pai, sua mãe, mas só que eles não compreenderam, principalmente seu pai, não compreendeu a transformação de Jesus, não entendeu a sua reforma, a sua mudança. No entanto, ele
ele prefere ficar com Jesus, ficar com Deus, com a mensagem do amor, do que gozar momentaneamente das conveniências humanas. E sai Francisco, na noite escura de Assis, alguém chega, coloca no manto, e ele sai. Logo mais vem a fome, vem a sede, e ele começa a pedir nas ruas de Assis, pedir nas grandes casas onde eram jogadas pedras, onde os cachorros eram soltos, e ele saiu dali. Quantas vezes foi confundido com malfeitores, porque há muitos malfeitores, entre aspas, pessoas desempregadas, sem oportunidade, porque não tinha condição social, a injustiça social estava presente. Quantos eram aqueles que estavam à margem da sociedade, que sentiam a necessidade de pedir, esmolar pelas ruas, pedindo para sobreviver? Francisco vai esmolar pelas ruas, vai pedir, bate em convento, bate nas igrejas, bate em toda parte. E como o amor é solidário, logo ele começa a reconstruir a igreja. E chega pato, e chega galinha, e chega guiné, e chega outras aves, outros animais da região que eram doados. Era a solidariedade em nome do amor. E Francisco começa a reconstruir a igreja de pedra, a igreja de São Damião. Quando ele desperta e ele observa que não era a igreja de pedra que ele deveria reconstruir. Não era essa a igreja que Jesus me convidou para reconstruir. Ele havia sido convidado para reconstruir a igreja do sentimento, a igreja do amor, a igreja da moral, da reforma íntima, que deveria modificar as pessoas, as condutas daqueles que haviam se apropriado da mensagem cristã. E ele começa a viver a mensagem em plenitude, atendendo aos mais necessitados, principalmente aos leprosos, aqueles que eram portadores do mal da lepra, hoje conhecida como o mal de Hansen, porque foi esse homem que descobriu, Hansen foi um cientista que descobriu o tratamento para a cura da lepra. Aí a partir dele começou a se chamar o mal de Hansen, que hoje é tratado em casa, mas que naquela época as pessoas que eram cometidas por enfermidades na pele, por escamação, por feridas, que eram tidos como leprosos, eram obrigados a se distanciar da sociedade. A igreja fazia um ato religioso, onde dali em diante era oficializada a expulsão. A criatura vivia com um chocalho no pescoço, vivia nas grutas, porque não tinha leprosário, não tinha onde colocar. Eles viviam à margem. Existia uma lei, não poderia se aproximar das pessoas. A 50 metros, se aproximassem, eram apedrejados, porque a lepra não tinha cura e era uma doença contagiosa. Era a Idade Média daquele tempo. E Francisco vai conviver com eles, vai tratar das suas feridas, vai esmolar nas ruas pedindo orações e levar comida para os irmãos. É o sol, na noite de Assis, vivendo a mensagem de Jesus. Aquele que não odiar seu pai e sua mãe, ou aquele que amar mais o seu pai e sua mãe, não é digno de mim. Aquele que preferir a sua mãe a mim, não é digno de mim. Por quê? Porque a nossa família, ela é temporária. Nós estamos aqui em corpo momentâneo. O nosso pai já foi nosso irmão, já foi nossa mãe. O nosso pai pode ter sido o nosso amante ou a nossa amante. O amante ou a amante, que hoje vem na condição do pai. É passageiro, é transitório. Nós somos espíritos, todos nós somos irmãos.
Hoje estamos na condição de filho, amanhã estaremos na condição de pai ou de mãe, recebendo principalmente aqueles que criam embaraços, que criam dificuldades para a nossa jornada. Então, essa mensagem de Jesus, que muitos acham estranha, que o codificador Allan Kardec intitulou de estranha moral, porque ela é diferente da mensagem do amor. Na verdade, ela está numa perfeita sintonia, não é uma contradição, mas se pegarmos ao pé da letra, se entendermos como ela está escrita, ela se torna estranha, ela se torna incompreensível e inaceitável. Mas, se verificarmos a luz do Espírito, como nos diz o apóstolo Paulo, a letra mata, o Espírito vivifica. Se entendermos a luz do Espírito, nós compreenderemos que ela está numa perfeita sintonia com a mensagem anunciada por Jesus. Ama a Deus sobre todas as coisas. Ama o próximo como a si mesmo. Nós entenderemos que não existe contradição. Que possamos, cada um de nós, utilizarmos da espada que Jesus se refere no Evangelho. Que ela se transforme na espada da autoconsciência, onde cada um de nós possamos sair do lamaçal que ainda nos encontramos e, como nos diz João de Ângeles, termos a coragem de ser aquele que ama, aquele que perdoa, aquele que ensina, aquele que realiza o bem. Que Jesus nos fortaleça, nos envolva. Muita paz.